Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre organização de programas em módulos e pacotes. Nós já viemos usando alguns módulos e pacotes que são criados pelo Python, mas na aula de hoje a gente também vai aprender como criar nossos próprios módulos e pacotes. O módulo é um arquivo com comando e definições de funções em Python que podem ser importados por outros módulos e programas em Python. Exemplos de módulos: tem o random, que é para gerar um número randômico, que já apareceu em prova anteriormente. Tem o módulo math, que é para cálculos matemáticos, e tem o módulo turtle, que eu vou mostrar um exemplo hoje. Então, eles contêm funções pré-definidas em Python. Exemplo: considere o módulo turtle, que foi criado pelo Python. Você tem que instalar esse pacote antes, esse módulo antes no Turtle. Mas uma vez instalado, vai existir um arquivo chamado turtle.py, que é de Python, né? Disponível no computador. Se quiser, no Linux, encontre-o com o comando find /usr, que é user, né? Tracinho name, e turtle.py, entre aspas. No meu computador no Linux, ele está em user, lib64, python 3.11, turtle.py. Então ele tem uma localização, esse arquivo, que contém funções e variáveis, que está instalado fisicamente dentro do seu computador. Considere o módulo Turtle, então. O que ele contém? Uma documentação de quais são as funções e os parâmetros que ele disponibiliza, quais são os comandos, definições de variáveis que, por exemplo, globais que ele pode ter, definição das funções, na documentação também qual é o objetivo desse pacote e também definição de classes, apesar de a gente não abordar orientação a objetos que são classes nessa disciplina. Para consultar tudo que o Turtle disponibilize, você pode usar a função dir. Então, primeiro você importa a biblioteca, então import turtle. E depois eu vou dar um print no que retornar. Um print no que retornar do dir do turtle. Ou seja, aqui tá várias coisas, são as várias funções e variáveis que são disponibilizadas pelo Turtle. A gente vai usar algumas. Então, para utilizar um módulo, a gente precisa importá-lo. Como que a gente faz isso? Import, espaço, o nome do módulo, que nesse meu caso vai ser Turtle. A gente já via fazendo isso antes, por exemplo, para importar o módulo math antes em outros programas que apareceram para cálculo das raízes de equações de segundo grau. A gente importava o módulo math. Então, é sempre import, espaço, o nome do módulo. A partir disso, todas as funções e variáveis definidas no módulo Turtle estarão disponíveis. Você não precisa criar as suas funções do que esse módulo Turtle faz. Para o comando de importação que utilizamos, nesse formato aqui, import, espaço, nome do módulo, para acessar uma função desse módulo, é necessário indicar o nome do módulo, seguido por um ponto, e o nome da função que você quer usar, com os parâmetros que ela pede. Então, por exemplo, eu vou copiar esses comandos aqui e eu já fiz só um minuto. Turtle, acho que eu vou ter que fazer isso em programa. Import Turtle. Import Turtle. Ah, tá, já tinha aberto aqui, desculpa. Tava procurando se não tinha aberto, mas abriu aqui. O Turtle, na verdade, ele começa mais ou menos no centro da tela. E aí eu fiz forward 50. Ele andou 50 posições aqui pra frente. Pega a esquerda, left. Ele fez uma, considerando aqui, ele pegou a esquerda. Mas vira a esquerda em 90 graus. E aí depois de virar a esquerda em 90 graus, anda mais 50 posições. E é isso que o Turtle faz, ele faz espécies de desenhos geométricos. Você pode também importar todas as definições do módulo diretamente para o escopo do programa, todas as funções desse módulo. Para isso você usa from, nome do pacote,
import e asterisco. Asterisco significa todos. A partir disso, todas as funções e variáveis definidas nesse módulo Turtle estarão disponíveis e não é necessário indicar o nome do módulo, depois ponto e o nome da função. Você indica direto o nome da função. Então, exemplo anterior, por exemplo, você importando todas as definições do módulo, fica assim. Você coloca direto o nome da função e os parâmetros. E vai dar o mesmo resultado. Também é possível importar somente algumas definições do módulo diretamente para o escopo do programa e manter as demais disponíveis indicando o nome do módulo, ponto, o nome da função. Nesse exemplo aqui, eu estou from Turtle, que é o nome do módulo, import. Eu vou importar as funções forward e left, separadas ali por vírgula. Eu já sei que essas funções existem e estou importando elas. Mas todas as outras, eu vou só dar um import turtle. Então, todas as coisas, funções que não sejam forward e left, eu preciso escrever turtle, ponto, nome da função. Então, a partir disso, as funções forward e left estarão diretamente disponíveis e as demais poderão ser chamadas indicando no nome do módulo. Então, forward 50, que é seguir em frente 50 posições, eu importei aqui, diretamente para o escopo do programa. Então, não preciso escrever o nome do módulo antes. Left também quer virar esquerda 90 graus, também não preciso. Forward apareceu de novo aqui, é outro exemplo. Mas o right, que é a direita, e virar aqui em 30 graus, vocês precisam especificar o nome do pacote antes. Turtle.right. Forward 50. Então vamos fazer isso aqui. Deixa eu fechar o Tony e abrir para não dar nenhum problema de importação. Vou mostrar esse exemplinho aqui visual. Ó, ele faz forward 50, left 90 graus, anda 50. A direita, que seria aqui esquerda ou direita, virei a direita em 30 graus. E dei forward 50, andar em frente em 50. Observem que a direita não foi importada diretamente ao escopo do programa, com esse from turtle import aqui. Então, aí você precisa escrever o nome do módulo, ponto, o nome da função e seus parâmetros. Mas o nome do módulo atual vai estar disponível numa variável que é underscore, underscore, name, underscore, underscore. Lembra de quando eu ensinei funções, casos de teste de funções? Existia o doctext, que era exatamente esse códigozinho aqui. If, name, igual, aí o underscore, underscore, main, underscore, underscore, import doctext. Nesse código aí, é verificado se o módulo atual é o main, ali entre underscore. Esse é o nome do módulo inicial de um programa execução. Então, quando você começa a executar um programa por aquele, por exemplo, arquivo ali, que nem às vezes eu boto teste.py, o nome daquele módulo ali vai ser main, que você começou a execução para aquele arquivo. Embora você tenha criado, por exemplo, um programa que nem o meu teste.py, então raiz equação.py, considerando ali o exemplo da aula anterior. Ao iniciar a execução por ele, o nome do módulo atual é main. Mas tem uns detalhes aí. Embora você tenha criado um programa raiz equação.py, considerando o exemplo da aula anterior, como eu já falei agora há pouco, ao iniciar a execução por ele, o nome do módulo atual é main. No entanto, todavia, se você criar um outro arquivo py e importar o raiz equação, o valor de main para o código dentro do raiz equação será raiz equação, o nome do módulo. Vamos ver um exemplo aqui. Então, considere um programa criado nas aulas passadas, que seria o raiz equação aqui. Aqui está meu exemplo do raiz equação. A gente estudou esse código nas aulas passadas. Vou criar um novo programa e atribuir um nome qualquer. Aula 10.py. Vou abrir isso aqui com Tony em vez do Notepad. Aqui está o raiz equação que eu mostrei agora há pouco. Vou fechar esse aqui.
E aqui está o aula 10.py. Observe que o aula 10.py ele faz o quê? Eles estão na mesma pasta. Isso é importante, tá? Faz equação PY em aula 10.py, tá? E em vez do aula 10.py gerar todos aqueles cálculos de novo para cálculo das raízes de equação de segundo grau, ele vai usar o raiz equação, que já faz isso. Então ele vai dar um import raiz equação e vai chamar a função raiz função grau 1 com os parâmetros 4 e 2. Como eu dei só um import, espaço, nome do módulo aqui, eu tenho que escrever o nome do módulo aqui, ponta, e o nome da função que eu quero. Isso vai dar um resultado, que é a minha raiz, nesse caso, de uma função de grau 1, e eu vou imprimir esse resultado. Vamos rodar aqui, e deu o resultado certo, que seria menos meio. E todo esse cálculo aqui, para a raiz de função grau 1, tá aqui, na verdade, no outro código. Então, você consegue reutilizar com isso. Mas onde estão os módulos? Naquele meu exemplo, eles estão na mesma pasta. É um jeito de que eles se encontrem um ao outro. Mas quando um módulo é importado, o interpretador do Python vai procurar o arquivo do respectivo módulo no computador. No diretório em que está o arquivo em execução, que foi o que eu fiz ali, eles estão na mesma pasta. Ou então nos diretórios indicados na variável de ambiente python.pf, para aqueles que sabem mexer com variável de ambiente, ou nos diretórios padrão da instalação do interpretador Python. Você pode descobrir quais são esses diretórios que podem ser visualizados com os seguintes comandos. Então, se o módulo tiver em uma dessas pastas que eu vou mostrar agora também, ele vai encontrar. Vamos descobrir quais são essas pastas. São todas essas que estão separadas por vírgula. Aqui eu estou no Windows, então ele está mostrando quais as pastas. Aqui eu estou no momento. E há outras que estão ali a ver com a instalação do Tony, por exemplo, que é onde o Python está instalado. E então, se o módulo estiver em qualquer um dessas pastas, ele também vai encontrar. Esse exemplo completo ali, que está no meu computador, vocês também conseguem achar por esse link do Dropbox para testar aí na casa de vocês, ou no laboratório. Existem também os módulos built-ins. São funções e variáveis básicas do Python que a gente já vem usando sem se importar muito importar elas, que são o módulo padrão ou embutido do Python. Para mostrar quais são elas, use os seguintes comandos. Então vamos descobrir quais são esses módulos padrões que a gente nem precisa se preocupar em limpar elas, em mostrar elas. É isso aqui. Algumas a gente já encontrou, que nem tem uma hora aqui que aparece true, que é uma variável que a gente usa. Float, que é uma função que existe para converter um texto para float, que seja um número que está em texto para float, e várias outras. Dá para ver todas as funções built-ins ali. Então, um pacote é uma maneira de organizar diversos módulos, por exemplo, criar submódulos. O nome do pacote representa o nome de um diretório. E nesse diretório a gente vai ter, saindo um pouco dos módulos, na verdade, então tem um pacote, que é uma maneira de organizar diversos módulos, por exemplo, criar submódulos. E o nome do pacote representa o nome de um diretório. E nesse diretório a gente teremos módulos representados por arquivos.py, que é um exemplo um pouquinho diferente. Vamos sair de módulo e entrar em pacote. Voltando aqui. Para um diretório, uma pasta no seu sistema operacional ser tratado como pacote, ele precisa ter um arquivo chamado __init__.py. Pode inclusive ser um arquivo vazio, mas daqui a pouco a gente vai preencher ele, na verdade. Então, para importar um módulo de um pacote, basta indicar o nome do pacote e o nome do módulo. Então, imagina que eu tivesse vários módulos, eu quero meio que organizar eles. Eu botei esses dois módulos aqui, raiz, equação e triângulo, dentro do pacote exercício. Como que eu sei que o nome do pacote é exercício? Porque é o nome da pasta aqui. E tem o arquivo init.py aqui. E tem o arquivo, o módulo raiz equação e o módulo triângulo, que se eu não me engano, calcula se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, ou se não é um triângulo.
Então, para importar um módulo de um pacote, basta indicar o nome do pacote e o nome do módulo, com ponto ali no meio. Por exemplo, para importar o módulo triângulo do pacote exercício, importe exercício.triângulo. Então aqui, ó, vai estar em pasta diferente esse main aqui que vai usar vamos fechar isso aqui só para ficar mais didático. Então, dentro do exercício, por exemplo, tem a raiz equação. Esse main.py vai usar o módulo triângulo dentro do pacote exercício e o módulo raiz equação dentro do exercício. Então, para importar um módulo de um pacote, basta indicar o nome do pacote e o nome do módulo. E esse main aqui nem está na pasta do pacote, mas ele consegue achar. Então, aqui estão os módulos dentro desse pacote exercício. Serve para organizar o código ali. Por exemplo, para importar o módulo triângulo do pacote exercício, use import exercício.triângulo. E se você quiser facilitar um pouco a sua vida, para importar todas as funções do módulo de um pacote para o escopo atual, indique o nome do pacote e o nome do módulo. Por exemplo, para importar todas as funções do módulo triângulo do pacote exercício, você escreve from exercício, ou seja, nome do pacote aqui, ponto, nome do módulo e depois importe asterisco, que é para importar todas as funções para o escopo atual. Você não tem que ficar escrevendo o nome do módulo em tudo. Por exemplo, para importar todos os módulos do pacote exercício que contém módulos, triângulos e raiz equação, é de a gente importar ao mesmo tempo triângulo e raiz equação. Para fazer isso, você pode escrever from exercício e importe asterisco. Você vai importar todos os módulos dentro do pacote. Observe que para isso funcionar, no arquivo init do pacote exercício, deve ser definida a variável wall, underscore aqui, contendo o nome de todos os módulos a serem importados. Por exemplo, para o pacote exercício, temos esse arquivo com esse conteúdo. Ele é em colchetes, separados por vírgula, o nome dos módulos em aspas, o nome do módulo triângulo e raiz equação. Então, quando eu abro isso aqui, vou abrir no Notepad. No Tone mesmo. Tá escrito all ali, triângulo e raiz equação. Com isso, na hora que eu usar main.py, eu consigo, aqui eu fiz diferente, tá? Mas eu conseguiria importar todas ao invés de fazer duas linhas que nem eu fiz aqui, importar todas as funções dos módulos no pacote exercício. Mas é o que eu fiz separado. Observe que no mesmo código eu posso receber input ali do usuário para informar cada um dos lados triângulos, classificar esse triângulo, que essa função está aqui dentro de triângulo, e depois eu peço para ele informar as variáveis A, B e C de uma equação de segundo grau, e aí usa a função raiz função grau 2, que está em raiz equação, para me dar a resposta para isso aqui. Então você não precisa recriar o código, você pode usar código que você já criou anteriormente. Você não precisa ficar reescrevendo ele. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando, ele também está disponível nessa pasta, nesse link aqui do Dropbox. Em resumo, um módulo é um arquivo com comandos e definições de funções em Python que podem ser importados por outros módulos e programas em Python. Um pacote é uma maneira de organizar diversos módulos, por exemplo, criar submódulos. Módulos são importados com o comando import. Também é possível importar diretamente para o escopo atual com o comando from import. Pacotes e módulos permitem organizar de forma inteligente programas, facilitando o desenvolvimento e o reuso. E por hoje é só, pessoal. Tchau!